Fala galera, bem-vindos a mais um Metacast. Jorge Toniolo aqui, de volta com vocês depois desse ato. Mais uma vez, eu só uso a palavra ato ultimamente. Mas enfim, eu acho que esse vai ser o segundo episódio que vocês vão ver depois que a gente voltou a gravar e a produzir. E esse episódio é especial para mim porque é de um projeto que vocês me viram conhecer ele, me viram conhecer o projeto, me viram me interessar e me empolgar pelo projeto. Depois de um ano dentro do projeto, agora com uma pancada de novidade nova. Novidade nova é foda, né? Mas ainda assim, uma porrada de coisa nova para contar para vocês, que envolve todos que estão aqui, tá? Vocês que estão assistindo, pode ser o consumidor, pode ser a empresa, o empreendedor e tal. Tem muita coisa legal para poder falar para vocês, mas antes disso, queria agradecer ao estúdio mais uma vez bom, vocês que viram o vídeo que eu lancei agora no comecinho de outubro sobre o por trás do porquê que a gente parou um pouco de gravar e as reformas todas, as mudanças de gestão aqui. Cara, queria agradecer porque os caras são sensacionais, terem escolhido a gente por mais um canal para poder ficar aqui. Agradecer o pessoal da Coin Livre mais uma vez, né, pelo patrocínio, porque sem eles isso aqui não faria sentido nenhum. E agora vamos voltar pro cara que deixou de ser só um entrevistado, virou um amigo, chefe, agora é tudo junto ao mesmo tempo e vamos que vamos. Enquanto vocês estão vendo esse episódio, eu tô com ele em Dubai pegando investimento. E aí, antes da gente dar esse spoiler, deixa eu passar de volta. Fabiano, muito obrigado de novo por ter vindo, cara. Tu é um cara incrível. Valeu, meu irmão. Pra quem não lembra, vou ver se a gente bota nos cards alguma coisa assim aqui do lado pra vocês. A gente bota lá, Fabiano Miranda, CEO da Soul Prime. Não sei se vocês lembram de eu falando, rede social, que paga os usuários, totalmente em blockchain, enfim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje, mas de qualquer forma, não esqueça, vai ver o primeiro, depois volta pra cá. E quando você voltar pra cá, não esquece, dá o joinha, custa nada, se inscreve, a gente tem quase 50 e poucos % das pessoas que assistem que não são inscritos, então se inscreve, custa nada para vocês, ativa o sininho agora que a gente voltou, para o YouTube entender que você tem interesse, e vamos que vamos para uma próxima entrevista. Não é não, senhor Fabiano? É isso. Como é que você tá, lindão? Pô, prazerzaço estar aqui novamente, né? Já virei aquela figurinha marcada aqui do Metacast. Não, figurinha marcada nada, porque assim, o pessoal não sabe que foi ordem reversa. Teve algumas Vocês coisas. vão ver na próxima, ó. Vocês estão vendo esse Tem episódio alguns agora. cortes, né? E aí, na semana que vem, um dos episódios vai ser um mini podcast de uns 40 minutos com ele e um parceiro dele. E depois, a mesma coisa na outra semana com ele e uma investidora parceira dele. Então, assim, a gente está convidando o Fabiano para algumas entrevistas aqui, porque o assunto é sempre muito pertinente. Então, é figurinha marcada, mas o pessoal não sabe ainda, né? Agora é só a segunda vez. O pessoal pra vai eles. saber, exato. Então, obrigado, agradecer todo o time, né? Metacast, os patrocinadores, Coin Livre, que estão abrindo essa porta, né, para a gente expressar um pouco aí, contar um pouco da nossa história e trazer as novidades, né, para o mercado, porque o que não falta na Soul Prime é novidade, né? É isso aí. Não só isso, né? Mas vocês são uma rede social. Então, no final das contas, fazer mídia é parte do core de vocês. Então é importante que você esteja tudo que é canto falando sobre o que vocês estão fazendo, até para poder mudar parte do comportamento desse consumidor, desse usuário de redes sociais, de mídias sociais de maneira geral, para entender que existe outras possibilidades agora, que inclusive estão indo muito bem. Né? Então, vou começar esse negócio todo aqui. Acho que o pessoal já te conhece, acho que não é mais uma questão agora só do Fabiano. Ainda que eu tenha colocado lá Fabiano Miranda V2 aqui na thumb para vocês, acho que o ponto agora é a Soul Prime. Então você consegue, antes da gente, só o pessoal poder se situar, um minutinho, dá uma geral sobre o que é a Soul Prime, o que vocês fazem, para a gente poder, a partir daí, entrar nos detalhes do que tem acontecido, mais ou menos? Claro. Bom, sou founder e CEO da Soul Prime. Para quem não me conhece ainda, quem não assistiu a V1, né? Uma honra estar aqui na V2. A Soul Prime, ela nasceu com a proposta de ser uma rede social descentralizada, utilizando conceitos de Web3 e tecnologia blockchain. Então, onde o nosso maior core é valorizar o nosso usuário e criador de conteúdo. Então, a gente pega parte da receita dos nossos anunciantes e divide com a nossa base. Então, esse foi o mote principal que a Soul Prime surgiu. Aí, no meio do caminho, foram vindo assim. Eu falo que a gente é um Lego gigante, a gente vai plugando algumas coisas. Tá certo. E aí foi acontecendo outras coisas. Obviamente, a gente pivotou em determinados segmentos ali que a gente olhou, isso aqui faz sentido, agora não faz. Então, vamos mudar para isso. Então, a proposta da Soul Prime é essa, ser uma rede social que te valoriza. Cara, e eu tava muito em dúvida se a gente fazia esse segundo episódio ser um AMA, porque eu já fiz AMA com outras empresas, que a gente é parceiro ou não, mas o AMA ele tem um formato bem definido, né? Então tem etapas aqui nessa entrevista, vamos dizer assim, que seriam mais definidas. Mas eu preferi fazer como se fosse uma entrevista normal, porque tem alguns temas aqui que não se encaixam em uma outra pergunta. Porque tem coisas que tem a ver com a Soul Prime, tem coisas que tem a ver com o mercado. E eu acho que vale a pena a gente aproveitar esse momento aqui para falar dos dois.
Porque, de fato, todo mundo preocupado em um zilhão de outros temas diferentes, tanto do lado da política quanto do lado financeiro, se for parar para pensar, com o Drex, com tudo, que talvez o pessoal esteja meio estagnado em relação a mídias sociais, a não ser pelo assunto mais que está dando mais interação agora, que é a questão do X, do Elon Musk versus o Carecudo, né? Enfim, que a gente não pode falar o nome, né? O cabeça de ovo. Então, as pessoas deixaram de debater o que é mídia social, ou o que aquilo, como aquilo te influencia e o conteúdo que está lá, enfim, entre tantas outras coisas, passou a debater realmente a parte política por trás disso. Porque brasileiro gosta disso, né? 1 ou 0. Você torce para um time ou para outro time. E, na verdade, o mercado está se desenvolvendo por trás disso. Não é por causa de blockchain ou não. A gente está falando de empresas novas que estão entrando com propostas diferentes. Exato. E é aí que eu acho que se encaixa o Subprime, né? Exatamente. Eu acho que a tecnologia, né? Vou parafrasear um amigo meu, o Ian, da Indie Hero, que ele fala, né? Que hoje tecnologia é commodity, né? Então, você está muito mais atrás de comunidades, de algo ali que faça sentido. Então, como é que eu posso me apresentar? Sou uma rede social construída em blockchain? Sou uma rede social Web3? Sou uma social fi? Então, assim, tem várias coisas. Sou apenas uma rede social? Então, assim, essa nomenclatura, meio que quem escolhe pra gente é o mercado. E eles já estão colocando a gente como um super app. Então, você é um super aplicativo, porque você tem finanças, você tem essa parte de tecnologia blockchain, um pouco mais descentralizada. Tem a parte centralizada também. A gente tem parceiros que eles fornecem essa estrutura centralizada pra gente, porque precisa para uma rede social. Então, a gente tem várias ali. A gente dança em vários ritmos, né? Então, a gente vê essa parte que você citou com preocupação, essa parte de liberdade de expressão, do que, né, os brasileiros, né, e outras pessoas no mundo, elas estão sofrendo hoje, mas a gente tenta entregar algo que saia um pouco essa linha reta que está todo mundo seguindo, entendeu? A gente tenta entregar algo onde você valida uma identidade, onde você consegue ali dar o poder de escolha para o usuário, para o criador de conteúdo, onde a gente consegue falar se ele vai compartilhar os dados ou não, ele pode escolher isso aí também. Então a gente tenta sair um pouco desse dessas big techs que controlam e tal. Não estou falando mal de nenhuma, até porque eu Não, uso o ponto é esse. A gente as se baseia outras. em várias coisas. Eu falo a gente Exatamente. porque eu tô junto no projeto, mas É o nosso você se benchmark, baseia são e eles. constrói um Exato. Lego mesmo. Tem que construir um Lego para poder Exatamente. tentar atrair Trazer a o melhor novidade. de cada coisa. Exato. E assim, quando a gente fala de super app, parece coisa de marketing, né? Que teve alguém do marketing que falou, não, fala isso porque isso isso dá trends, né? Mas enfim, Verdade. mas não tem nada a ver com isso, né? Eu acho que existem empresas nesse nosso mercado, assim como a gente fala de Facebook, com Instagram, etc., que acabam tendo empresas diferentes, apps diferentes para poder, de alguma forma, pegar todas essas demandas que estão necessitadas de algum tipo de solução. Ao mesmo tempo que você tem o WeChat na China, que faz literalmente tudo, ele é um super app, que foi base para o que o Elon Musk quis fazer com o X, que ele já deixou muito claro que ele não se importa com o resto, ele quer fazer um super app ali também. E da mesma forma, você tem startups que já nascem como super app, ou seja, você não precisa esperar ter bilhões de faturamento para poder correr atrás disso. Eu acho que o que você fez foi inteligente a ponto de, já desde o começo, ter um MVP, que a gente chama aqui, o Minimum Viable Product, né, que é a primeira versão de um produto testado por... Já bateu mais de 50 mil usuários que vocês estão agora, né? Sim. Que já tenham funções diferentes para o pessoal. E claro, testando, dando feedback, vai bem Minecraft mesmo, né? Pô, não gostou daquilo? Dá algum feedback e tal. E você ainda está no momento de poder pegar esse barco que você tem, que ainda não é um transatlântico difícil de manusear, e poder colocar na direção certa de acordo com o feedback do pessoal, Sim, certo? sim. E eu acho que é bem legal, né? Esse negócio do Super App, ele saiu de uma... Eu fui apresentar o pitch para uma orientadora minha na MBA, que é a Etienne do Jardim. Inclusive, vou dar o contato para você trazer ela para cá. Vou falar que ela vai ter que vir. Sensacional. Ela é uma das sócias da Coerção. Mimo. Ela é sensacional e você vai adorar. Ela é uma das sócias da Mimo, que é uma plataforma de live commerce e tal. E ela me deu uma mentoria, eu fui fazer o pitch da Soul Prime. Ela falou, pô, Fabiano, vocês não são rede social. Vocês são um super app. Você tem muito mais coisa do que uma rede social. E parece que a gente, ali, quando tá falando de rede social, é só o lance da rede social. E realmente a Soul Prime não é isso. E ela falou, você tem essa parte financeira, você tem essa parte de integração com blockchain, essa parte de NFT, esquece rede social. E ela me deu esse toque, daí como eu falei, né, startup, pivota toda hora. Eu falei, verdade, aqui faz sentido, um super app, SocialFi. Então é isso que a gente coloca aí hoje, né, um super aplicativo que integra finanças com rede social. Cara, eu fiz um pitch da Soul Prime para uma pessoa recentemente, uma pessoa, né, da nossa idade, mais ou menos ali,
E quando eu tava começando a falar, ele é que nem eu também, tô TDAH, fala por cima e tal. Eu falei, então, a Soul Prime, então, você falou que é meio como se fosse um Instagram, mais LinkedIn, mais Orkut, mas na verdade não é muito mais um YouTube, porque lá você assiste o conteúdo, mas ao mesmo tempo você tem uma interação. Quando você fala a parte financeira, eu fico pensando no YouTube, porque lá eu tenho interação financeira com as pessoas que eu assisto. Eu posso ser assinante dele, eu posso doar, você tem o super like e tal. Enfim, eu posso pagar para poder o meu conteúdo ou a minha mensagem, meu comentário numa live aparecer acima dos outros. É mais ou menos isso. E aí, antes de eu falar, né, o que eu respondi para ele, vou voltar aqui para cá, né? Eu não acho o YouTube um super app nem nada disso, porque ele é unilateral. Sim. É da pessoa que está assistindo ou pagando pro outro lado. Isso não tem aquela Isso- conexão social, né? Não tem, na verdade não tem nada É. disso. Mas eu gostei da pergunta dele. Porque, de fato, se a única referência que ele tem de uma mídia social, de um app que ele usa hoje, de uma big tech da vida, que ele tem interação financeira também, é algo onde ele paga, ou seja, unilateralmente dele para os demais, tem algo errado aí nessa história. Então, qual que é a diferença entre um YouTube da vida, onde você, consumidor, só tem a opção de assistir e pagar, para o que vocês estão tentando fazer aqui na Soul Prime hoje? Eu acho que, por exemplo, você cita no YouTube, legal, né? Um exemplo bacana. Eu acho que a gente pegou esse benchmark de várias e trouxe para dentro da Soul Prime. Então, nunca ninguém tinha me falado isso, enxergar ele como um YouTube. Porque eu vejo nosso feed muito em Instagram. A gente vai entrar Sim, agora com a eu parte de também. vídeos que chama Plays. Plays com Z, tá, gente? A gente vai entrar com essa parte de vídeo agora que você vai fazer o scroll ali e é só vídeo, estilo TikTok. Então a gente vai pegando, a gente traz a parte das comunidades. Então a gente tem comunidade dentro do aplicativo. A gente é a primeira rede social que tem uma comunidade dentro do aplicativo, diferente de outras que você vai fazer comunidade, por exemplo, no Discord. A Soul Prime tem as comunidades dentro do aplicativo. Então a gente traz o que é as comunidades. Não tem como não falar. Orkut. Então a gente vai trazendo coisas ali. E a como parte tava dele- faltando voltar o Orkut de alguma maneira dentro do que a gente passa Então, tanto tempo hoje no dia a dia, e né? tem mano? umas assim bem engraçadas já lá dentro da Soul Prime, a galera cria, a gente acha incrível. Achei que era sorvete, mas era feijão, sabe? Tem umas coisas bem legais. Então a gente mudou, trouxe, foi plugando esse Lego e construindo. Tem a parte financeira, que ninguém tem. Então eu acabo fazendo um serviço ali de fintech também. Você recebe. Possivelmente, agora pro final do ano você já vai conseguir fazer, sacar via Pix. Então a gente tem diversas coisas e eu acho que assim, as outras redes sociais elas são boas. O que a gente quer é mudar um pouco esse caminho, é quebrar um pouco esse paradigma de você vai consumir conteúdo, você vai interagir aqui e só elas vão ganhar. Então, a nossa proposta é essa, mas daí quando você vai lá para dentro, ela né, expande muito, muito mais. Cara, antes de a gente falar um pouquinho das novidades que eu já tô sabendo, e eu quero aproveitar esse momento para você poder dizer Você um faz pouquinho pro parte pessoal. já, né? Mas assim, eu vou citar um exemplo, quando você fala de comunidade, é uma coisa que é um diferencial muito grande para mim, porque de fato eu tava lá quando o Orkut bombou e eu sinto falta de algumas coisas, né? Então, eu vou tentar, eu não vou citar aqui porque eu não tenho as palavras perfeitas, mas a namorada do Dava, né, do David Jones, tal, ela fez dentro de um dos podcasts que ela participa, ela fez um comentário que foi muito interessante, ela falando sobre, eu gosto de camiseta, se não me engano era uma coisa assim, uma blusas de gola rolê ou de gola alta, tal, sei lá o quê, e você, na época do Orkut, você entrava na comunidade, eu gosto de camiseta, e aí do outro lado você tinha pessoas que não gostavam, que tinham outra comunidade. Hoje em dia não tem mais isso. Não importa o que você fale, tem alguém que vai lá para poder te criticar, e é um pé no saco isso, né? Coisa do brasileiro de ser 1 ou 0, de ter sempre um time de alguma coisa. E é chato, é só simplesmente chato. É chato. Eu dei isso como exemplo, mas eu tenho algo real para poder falar aqui que eu acho que exemplifica, pelo menos para mim, a diferença do que vocês fazem. E eu queria saber como é que vocês estão fazendo, como é que vocês planejam fazer isso acontecer daqui para frente, né? Então, existe uma das comunidades que eu participo, né? Comunidades, mas assim, grupos de WhatsApp que eu participo, que envolve o meu trabalho, chama Networkers, tá? Então, um grande abraço pro Alas, inclusive, que é um cara incrível. Eu nem sei há quanto tempo isso já existe, eu tô há poucos meses ali, mas todo mês eles têm um evento que é patrocinado pela Bossa, por várias empresas muito grandes, e é um evento, às vezes, num bar, ou a última vez agora foi lá no Sky Hall, maravilhoso, lá na JK com a Faria Lima. Eventos que só tem gente muito foda. Tem gente do nosso mercado de blockchain, tem muita gente do mercado financeiro, mas é para fazer networking, né? Então você fala, pô, é um grupo de quê? 400, 500 pessoas? Quantas vão todas as vezes que tem um evento? 300, 400, pelo amor de Deus, cara. É gente pra caramba. Nunca dá errado. É impressionante, nunca dá errado. E sempre com vários patrocinadores que vão lá e se apresentam e tal. Então, e para mim deu muito certo profissionalmente também. Então, assim, esse é um cara que tem
eu não vou falar de poder aqui, mas uma capacidade de interação e de trazer as pessoas para um objetivo, que é fazer network, fazer negócio, se apresentar, que de fato é difícil você ver. Para você arranjar esse número de pessoas, normalmente você precisa de uma comunidade de 20 mil para conseguir 300, 400. Sim. E não 500 para 300. Por que eu falei tudo isso? Porque eu entendo que na sua plataforma, quando a gente fala de comunidades, esse cara, ele tem tanta relevância ou mais do que o que a gente fala hoje de um influenciador de milhões no Instagram. Porque na tua plataforma não é o número que importa, é a relevância dele. Porque senão você não teria o advertiser querendo chegar naquele tipo de pessoa. Exatamente. Então, ainda que a gente já tenha falado muito sobre isso, tenta me explicar um pouco com as suas palavras. Como é que seria essa interação de uma possível comunidade como essa, que não tem milhões de pessoas, não é isso? Mas que tem uma visibilidade grande, que tem eventos que todo mundo participa, que o pessoal está o dia inteiro lá interagindo. Como é que seria isso na tua plataforma? E por que esse cara tem a ganhar com isso, né? Primeiro, né, parafraseando uma pessoa aí muito inteligente que eu conversei, a gente reinventa a lógica do marketing. Depois eu falo quem é essa pessoa. A gente reinventa a lógica do marketing. E isso é muito legal dentro das comunidades. Então, eu tenho um anunciante ali que ele não precisa mais procurar 1 bilhão de pessoas. Ele pode olhar para 10 mil, só que são leads qualificados, que escolheram estar na comunidade, escolheram receber aquele conteúdo. Então, a gente já inverte essa lógica. E outra é dar essa possibilidade do... Como é o nome do seu amigo? Do Wallace. Wallace. Do Wallace ser um criador de conteúdo dentro da Soul Prime. Ele não precisa ter 100 mil, ele não precisa ter 10 mil. Esses 500 interessam. Então a gente dá essa abertura para o A usuário. eficácia dele, né? A conversão. Dele uma falar coisa assim, maravilhosa. amigo, às vezes eu quero ser um influenciador. Pô, ninguém me segue, eu tenho uma pessoa lá, mas eu tenho um conteúdo para mostrar para essa uma pessoa. Por que que a rede social tem que definir se eu sou ou não? É. Não, então quando você faz o onboard na Soul Prime, você escolhe. Sou influenciador ou não, sou usuário comum. E a palavra influenciador também tá mal vista, né? Parece que se você fala, eu sou deu uma influenciador, banalizada e é eu aquele acho... cara que o tempo inteiro tem fazendo vídeo, olha, eu comi um hot dog. Verdade. E não é assim, Não é cara. isso. Esse cara jamais vai fazer isso. Não é Mas isso. ao mesmo tempo, ele não precisa de nada disso. E tem o cara que faz o hot dog, que é legal E também também. tá tudo bem, Tá ótimo. tudo Mas certo. são categorias diferentes. Exatamente. Só que a categoria dele hoje eu não vejo sendo valorizada no Instagram da vida. Exatamente. Ou no Facebook. É diferente, dentro da Soul Prime vai ser. Por quê? Você falou que ele tem 500, né? Eu tenho um anunciante para 500 pessoas que querem, que gostam, né? E falam de economia. Então, eu vou colocar esse cara lá dentro. Que é mais? Hoje a Bossa hoje não. A Bossa, até desde o primeiro Bossa Nova Investimentos, né, pô, talvez a maior do Brasil hoje, na categoria deles, patrocinam os eventos todo santo mês desde que eu participo. Não sei se é um parceiro desde o começo, mas desde que eu participo os últimos 3, eles estão lá patrocinando. É um patrocínio muito bom. Mas isso consegue aparecer uma vez em um evento presencial. Se esse cara tem um ambiente, assim como eu sei que ele tem aqui no grupo do WhatsApp mesmo, que o pessoal tá o tempo inteiro. A comunidade hoje está em grupo de WhatsApp, né? A real Quanto é essa, que a né? Bossa poderia pagar numa rede social onde ela não precisasse estar só presencialmente, mas poder estar o tempo inteiro ali, de alguma Criando maneira, conteúdo. interagindo. Criando conteúdo. E daí entra a blockchain aí. De fato, em parceria. Exato. Eu posso criar uma NFT que vai dar acesso a esse conteúdo específico da E no Bossa. Instagram não tem como fazer isso hoje. Acabou, não tem. Se você é um esquece. influenciador que tem 1000 seguidores, o que adianta para a Bossa especificamente isso? Né? Como que ela vai medir esse tipo de interação? Exatamente, não é um lead qualificado. Ele consegue pelo WhatsApp medir a interação. Ou pelo esse é o nome do azulzinho lá, enfim. O ponto assim, ele até consegue medir ali, mas não no Instagram hoje. Agora, quando a gente fala de comunidade, é muito simples de você ver. Bom, esses são os gestores, essa é a marca deste grupo, esse é o pessoal que está lá dentro, isso é o que eles estão trazendo ali para dentro. Exatamente. Pô, dá para mostrar aquilo para uma marca e falar... Exatamente. Né? Você pode fazer um curso lá dentro da comunidade, colocar isso, monetizar em cima disso. Não é só você que está pagando para a comunidade. Você também pode ganhar da comunidade. Então, pô, você tem 500 lá, tô aqui, ó, Bossa Nova, por exemplo, né? Bossa Nova, depois você patrocina a gente também. Tô aqui colocando inclusive eu tenho um livro dele, bem legal. Tô aqui criando um curso sobre investimento. Só quem vai ter acesso, quem está nessa comunidade, porque ele tem determinado NFT. Pode ser a NFT como se fosse um voucher. Então, eu não preciso chegar colocar toda essa parte tecnológica, porque tem gente que não entende. Pode ser que no meio desses 500 não tenha ninguém que entende blockchain lá. Ou pode ser que os 500 entendam. Mas pode ser que ninguém entenda. Então, uma das coisas da Soul Prime também é não dificultar, sabe? Porque eu vi, quando a gente criou, não, seremos uma rede Web3, só vai entrar a galera que curte cripto, blockchain. Mentira. Totalmente mentira. E o Wallace da vida, no momento que ele faz a comunidade, ele pode falar, ó, a nossa comunidade é sobre... Precisando de segmentação, né? Esse tema. Então, assim, negócio, empreendedorismo, finanças e nananã. Obviamente, o que vai ser direcionado para ele dentro dos seus anunciantes são aqueles que estão dentro desse setor. Exato. Não vai vir um cara de hot dog para lá. Não.
Não faz nenhum sentido. Ou o cara É isso. de lifestyle, whey protein. Não vai. E a Vai ver o pessoal de interação, né, tecnologia, George? né? A interação é muito legal. Hoje, né, a gente já tem aqui, eu participo de algumas comunidades, então, pô, a galera lá mete um bom dia mesmo, tá lá, GM e tal, galera. E aí solta uma foto, faz um comentário. Então a gente tem o chat também nas comunidades. A galera conversa. Pô, isso é legal. Então Essa você parte eu nem sabia. Dentro da comunidade tem chat específico da comunidade. tem. Só lá dentro. Pô, isso é bom pra caramba, né? Vai dar pra Ou seja, ver, mas tem. o ponto é que dá pra vocês. Não é questão de substituir o WhatsApp ou não, mas quando você fala de interação qualificada, né, onde você interage com o objetivo de conseguir alguma coisa de volta, né, precisa de networking mesmo, né, precisa de um contato que faça isso ou aquilo, pô, é muito bom tem. você ter essa comunicação interna dentro de um mesmo lugar, porque senão vira aquela coisa dos games, né? Então você tem uma plataforma para poder fazer a transmissão, uma Twitch da vida, aí você tem até a comunicação lá, mas no final das contas a comunidade mesmo, onde se agrega informação, é no Discord. Aí, então você tem que usar tanta coisa ao mesmo tempo que foi complicado. Nosso time de desenvolvimento, a gente se fala pela comunidade. Então a gente já criou uma ferramenta que a gente conversa por aqui. Então tem várias aí no mercado, o Discord é uma delas, mas a gente falou, não, a gente vai usar a da Soul Prime. Então a gente tem uma comunidade que tudo que a gente sobe lá, a nova feature e tal, vai subir isso, vai testar aquilo, é dentro da Soul Prime. Então, pra gente já funciona. Quando a gente fala de super app, não tem muito como fugir da parte que dentro do aplicativo você pode fazer transações financeiras. Então, assim, o próprio WhatsApp agora tem lá a parte de transações financeiras, não é tão utilizado ainda, mas tem. No WeChat isso é praticamente obrigatório. Na China é aquilo que você tem que utilizar e ponto, né? Tem várias regras sobre isso. Então, toda vez que eu ouço falar super app, eu sempre penso que tem que ter uma parte financeira. E do pitch de vocês falam dessa parte financeira. Me dá um overview aqui. Tá? Do que a gente está falando? A gente está falando de ordem de pagamento, Pix, a gente está falando de investimento em cripto, de poupança. Não, o hoje que não. que engloba a parte financeira de vocês? Hoje você recebe a parte da monetização que você recebe, a gente converte ela. Então entrou em real, anunciante lá, Coin Livre, vai anunciar na Soul Prime. Colocou lá R$1.000. A gente converte 40% disso numa criptomoeda, uma stablecoin, que chama MBRL. Ela foi construída, é uma stable do mercado Bitcoin. O mercado Bitcoin, né, nosso parceiro, nosso sócio. Então a gente converte isso e você recebe nessa criptomoeda, que é uma stablecoin. Então R$1 é R$1, R$10 é R$10. Que é líquida. Eu recebi, eu posso tirar. Exatamente, você Ponto. não tem aquela flutuação do mercado cripto. Então colocou lá na tua carteira, hoje o que a gente faz? Se eu quero sacar, você vai dar o comando, é um Pix. Então a transação que você faz é essa. O que a gente está deixando operacional agora? Você poder comprar outras criptomoedas, caso você queira. Caso não, vai ficar aqui em real mesmo. Tanto faz. Então a gente vai começar a trazer... Aloca o que você assiste de propaganda em Bitcoin, imagina isso? Mas a ideia é essa. Que você assiste de propaganda, então você conseguir comprar. Isso aí já funciona, tá? A gente só vai plugar na nossa plataforma. Então esse é um serviço do MB também. Então a gente vai disponibilizar algumas criptos para caso o usuário queira investir ou queira trocar o que ele ganhou de propaganda para comprar Bitcoin, a gente vai dar essa liberdade. Então a gente vai plugando algumas ferramentas. Obviamente que depois eu estou movimentando dinheiro. Eu tenho uma segurança numa tecnologia blockchain. Eu tenho uma wallet ali que vem de uma das maiores empresas de segurança cripto, que é a Fireblocks. Eu consigo colocar várias outras coisas. Eu consigo colocar pagamento de boleto daqui a pouco. Eu consigo faz sentido. me tornar uma Mas mini não precisa complicar no primeiro instituição. momento, né? A questão Obviamente que não, vamos e vai pessoal complicar, exatamente. Mas futuramente a gente consegue colocar também. Tô com dinheiro aqui, vou pagar uma conta de luz. Tá bom, dá. Até porque o discurso de vocês não é coloque a sua renda aqui dentro, Não. ou aporte o seu capital aqui dentro. Nunca foi isso, né? Não virei pegar o dinheiro que já está ainda, na né? comunidade, baseado nos ads, no B2B de vocês, na verdade, nas empresas querendo atingir esses consumidores, e a partir disso aí começa a ver como é que funciona aqui o nosso ecossistema. Mas tem um negócio legal aí do que você falou. Acabou de lançar aqui um projeto da Amazon que ela conecta com as redes sociais. E foi diretamente, ele foi pensado pelo CEO da Amazon e tal, chama Handshake, esse projeto. Então ele conectou, acabou agora, foi semana passada. Ele conectou com o Pinterest agora e com o TikTok e tá vendo pro Instagram, que é o quê? Criar uma loja da Amazon dentro das redes sociais. Isso vai total de encontro com a gente. Então a gente tá esperando algumas novidades que vão surgir aí pra gente tentar um contato com eles também. Seria o quê? Eu já te conecto... parecido com a pegada de affiliates dentro dos vídeos do YouTube, inclusive, né? Que você conecta mas a a marca Amazon não tinha isso, porque a Amazon ela tem esse negócio de eu quero que todo mundo venha para minha plataforma, compre aqui. Eu não vou criar em outro lugar.
Mas só que ele começou a olhar para a rede social, porque, pô, tá todo mundo lá, tem a facilidade, pô, vou comprar. E Então, o Twitch é limitado, né? Tem muita coisa que eles não podem fazer lá e exatamente. público que nunca vai atrair. Então tem isso aqui. O que que a gente quer fazer? Pô, conecta, se der certo, se não for a Amazon, qualquer outro grande Aham. player, conecta, você pode comprar e utilizar o saldo que você tem na carteira. Aí tem uma sacada que nenhuma outra tem. Porque eu dou o dinheiro para eles já assistiram conteúdo, receberam, eles podem usar esse dinheiro para comprar dentro da Amazon, qualquer outro parceiro. Então, quando eu vi essa matéria, eu falei, cara, é o que a gente está pensando há um ano para conectar com um parceiro. E vem um cara gigante e faz isso, com uma diferença que nenhuma rede social tem, que é o quê? Uma carteira embutida e ele usar esse pagamento para comprar dentro desse marketplace. Então, eu acho que é o futuro, tá? O que eu passo da Soul Prime hoje? Não é apenas uma rede social, é um novo conceito. Pode ser que surjam outras iguais. O que a gente está plantando aqui é um conceito, entendeu? De você vai ser valorizado pelo seu tempo, os seus dados não serão mais compartilhados sem o seu devido aceite. E se você escolher que sim, você vai ganhar por isso. Vou ficar milionário lá? Não. Mas você vai ser monetizado por isso. Você vai ter ali um share do que a gente recebeu. Aí, de novo, né? A gente até tem um pitch sobre isso. Ainda que você possa escolher não ser impactado por ads, eu não tenho problema nenhum com isso. Em receber ads de maneira geral, ou em receber conteúdos que são de algum canal que está fazendo algum tipo de promo ali dentro. Não tem problema. Mas seria interessante se eu pudesse escolher quais são esses assuntos. Porque vira e mexe você tem interesse em comprar uma outra coisa. Pô, quem vai comprar um carro, pesquise uma porrada de lugares, tudo sobre o carro, os concorrentes dele, os preços, o motor, etc. Tá. Então você faz essa busca naturalmente. Se eu quiser comprar um monitor para mim, eu vou correr atrás desse tipo de informação. Eu não vou na loja física. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em escolher e falar assim, bom, agora eu gostaria de botar um clique ali, ver ads sobre eletrodomésticos ou sobre monitores, textile, o quê. E aí depois, quando eu comprar aquele item, depois eu vou lá e Mas vou lá e imagina desativo. você viu. Coisa que o machine learning das outras não entende, né? Mas Porque imagina assim, você viu N disso e recebeu por isso. não, É tudo bem, interessante, ótimo, né? beleza, mas eu tô menos preocupado com receber por isso e mais preocupado pela aquela invasão absurda de informação na minha frente. Então vamos lá, eu quero alugar um apartamento. Eu vou para vários aplicativos, do quinto andar, até vários deles, Zap Imóveis e tal. E é claro que dentro do Instagram eu acabo vendo várias coisas dessas e pesquisando, clicando no link e tal. Aí eu vou lá e alugo o apartamento. Cara, dali até eu parar de ver anúncio disso, são 6 meses do pessoal Ou me mais. bombardeando. Eles não têm noção de quando deu certo. O quinto andar não manda um anúncio, não manda um. Ô, Instagram, só pra avisar, sabe esse cara aqui? Ele já alugou, tá? Não precisa mandar mais nada. Então você não tem esse. Não tem um botão de desclicar nesse tipo de coisa que eu tô vendo. Desver, né? Desver. Então eu tô vendo muita coisa sobre um certo assunto. Agora que eu já resolvi esse assunto, eu não quero mais ver sobre. Mas não tem como você não ter Exato. mais isso na sua frente. Então é um machine learning meio burro. Meio não, totalmente burro. Então, até a capacidade de poder escolher sobre o que você vai ver é o que importa. O conteúdo né? é muito legal. E você pode alterar a qualquer hora. Você entra em edição ali. Porque senão você impacta Agora eu uma não porrada quero de mais coisa. apartamento, eu quero, sei lá, futebol. Então, isso é legal. E aí, o nosso algoritmo pega essa informação, cruza com os anunciantes e manda para vocês. E o que acaba acontecendo é que você faz aquele meio que scrolling infinito mesmo, só que sem expande a atenção. Porque você já está partindo do pressuposto que a maior parte daquilo que você vai receber, você não tem interesse mais. Então, é muito mais difícil para um anunciante ou para qualquer pessoa, para um influenciador e tal, reter a minha atenção, porque a maior parte do tempo, cara, você só está scrollando um monte de coisa que você não quer ver. Então, assim, você não ter o poder da escolha, independentemente de remuneração ou não, significa que é muito mais difícil para o outro lado que quer chamar a tua atenção, de fato, chamar essa atenção. E para mim o ápice disso são 5 segundos do YouTube lá, para você skipar ou não. Então assim, a gente tá num mercado agora que é impossível. Impossível. Então eu prefiro ter o poder de escolha para poder assistir o que eu quero do que ficar nesse scroll infinito perdendo tempo absurdo até achar alguma coisa interessante para mim. Seja uma piada, um stand-up do fulano de tal, do El Lins, que é o Homem de Paixão, ou um ad que eu já queria ver de alguma forma, né? Então, assim, não ter esse controle me incomoda. Porque eu perco tempo pra caramba. E é sobre isso, né? Dar o controle de volta. E eu falo trazer de volta, porque a gente já teve esse controle ali nos primórdios, né? A gente conseguia colocar a nossa atenção onde realmente interessava. Hoje não. Hoje você é bombardeado e você não vou olhar para cá, para cá, para cá. E ali você vai ter um momento. E assim, eu acho que o que a gente
busca hoje, né, o anunciante, essa atenção do usuário. E ela tá Sempre, cada claro. vez pior, né? Porque a gente não tem É tempo o pra share of nada, time, né? Não é real. mais share of volume, é share of time. É o tempo, Exatamente. tentar reter a atenção daquele cara por um tempo específico para você poder converter. E falando para o anunciante, o CAC é absurdo, porque ele gasta milhares de reais ou dólares ali, e às vezes ele não consegue pegar essa atenção. Então, quando você chega para o anunciante é bom colocar na Soul Prime. Cara, eu vou te colocar num lead qualificado. Não O é cara esse já cara que quer tá ver aqui, ó, ele propaganda já quer disso. Vai lá, ver. lindão. Então, mas você não tem 1 bilhão de usuários? Não, não tenho, a gente chega lá. Isso é fato. Mas não tenho, mas é um lead muito mais qualificado do que quem tem 1 Pois é. bilhão, 500 milhões. É uma lógica. Eu vou tentar fazer do jeito mais simples possível sem ser simplista. Você pode gastar uma fortuna de dinheiro, X dinheiro, pagando 0,001 centavo por cada pessoa que vê o teu ad, para tentar achar aquele que está a fim de clicar e depois aquele que está a fim de comprar. Ou você pode gastar 100 vezes mais por pessoa, mas você só aparece para a pessoa que já escolheu que ele quer ver aquele anúncio. Exato. Eu tenho certeza absoluta que você vai pagar muito mais, talvez 10, 100 vezes mais por aquele cara que você impactou. Mas ele escolheu ver aquilo. Então, em termos gerais de quanto você gastou naquela campanha, eu tenho certeza que a conversão vai ser maior e o gasto total vai ser muito menor. E a gente ainda tem um detalhe, o nosso CPM é o menor que tem hoje no mercado. Então, até você falou, você vai gastar mais? Não, ele ainda vai gastar menos e vai impactar com mais qualidade. Mais por usuário, eu quero dizer, né? Tipo assim, em vez dele gastar 0,001 centavo Ah, por pessoa, tá, ele vai usuário gastar que é 50 reais sim. numa pessoa. E- Mas esse cara quer comprar E que vai ser Ele incrível. botou lá, eu quero ver coisa de notebook, eu tô disposto a gastar, sei lá, 5 pau no notebook. Se ele gastar 50 por pessoa e literalmente conseguir chegar em 100 pessoas que querem comprar e 10 delas comprarem porque ela já queria comprar algo, a conversão dele E você e tem o essa lucro conexão, dele é né? muito maior do que ir para todo mundo Não, e ver e- se alguém um dia tem interesse. E né? a conexão, né, George? Por exemplo, eu tô assistindo uma propaganda do MetaCast. O MetaCast me monetizou. Pô, que legal. Que conexão, que É legal. boa. Por que eu vou assistir outro que fala do mesmo assunto que aquele não me dá nada? Eu acabo direcionando inconscientemente para aquele que está me dando alguma vantagem. É uma verdade isso aí. Você cria conexões com as marcas e os usuários, porque é o que você falou, pô, tem uma marca que pode dar um pouco a mais pro George. Então ele vai olhar para aquela marca e falar, pô, nunca ganhei, sempre consumi a outra e essa aqui tá me olhando. Peraí, deixa eu olhar direitinho. Então a gente traz esse poder aí também para os anunciantes, né? Não esquecendo que, assim, pelo menos na minha opinião, né, não é só o valor que eu posso ganhar vendo aquele conteúdo daquele tipo de anunciante. Eu acho que a capacidade de ter um relacionamento mais próximo com a marca, que uma plataforma com essa dá, é mais importante do que o resto para mim. Uma Então, comunidade, assim, né? vamos lá. também, Se eu né? for comprar um monitor agora da LG ou da Samsung, não vai ser por causa de R$1, R$20 que eu recebi de volta no anúncio que eu vou escolher um ou outro. Especificamente, eu, Giorgio. Mas ter uma marca que está constantemente entrando em contato comigo via anúncios, via, de fato, proximidade com as comunidades que eu tô, dando vantagens para essas comunidades, sei lá o quê, com certeza isso vai fazer vai ter uma diferença absurda na minha Te dando um conteúdo na minha exclusivo, decisão. né? E esse tipo de coisa, eu tô dando exemplos de produtos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e tal, só que não é à toa, porque muito, pelo menos eu, depois que eu viro fã de uma marca, eu fico nela. É. Então não é a única venda que você fez. Você tá fazendo, por causa daquilo que você fez uma vez, você tá retendo aquele cara. Se o produto for bom, né, você tá retendo aquele cara. Isso tem um poder absurdo, né? Essa é a ideia da Soul, realmente, de entregar esse lead qualificado para os anunciantes. Então a gente ajuda dos dois lados, né? Entrega um lead qualificado para os anunciantes e para o usuário, realmente, ele escolheu, ele vai ser impactado e o final, que é, né, ganhar alguma coisa ali, acaba sendo um segundo plano. Porque, pô, tô num lugar legal, tô numa comunidade legal, tô interagindo com algo que eu quero e ainda tô ganhando alguma coisa, mas acaba sendo um segundo step. Cara, aproveitar que a gente tá mais ou menos aí na metade do programa, vamos Cara, dar uma passa rápido, hein? atualizada. A gente conversando não tem muito jeito, né? Mas assim, vamos dar uma atualizada no momento de vocês agora. Porque desde a última vez, já faz mais um ano e meio, aconteceu muita coisa. Naquela época, para quem viu o episódio, vocês eram parceiros do mercado Bitcoin, e aí vocês lançaram o token de vocês lá, venderam muito bem. Naquela época não tinha os números que tem hoje, se quiser mencionar sem problema nenhum. Aí depois a gente chegou no momento e aí eu queria que você passasse um pouquinho das novidades, porque Nossa. tem sócio novo, tem coisa para poder falar sobre programas de televisão aí, porque hoje já é pós-dia 14 de outubro, que Nossa, para aconteceu. vocês pode ser um dia qualquer, mas para a Soul Prime é um dia muito especial, então, pô,
aproveita esse espaço agora, conta um pouquinho o que aconteceu nesse último Esse quase último ano, é vamos um dizer assim, ano. neste ano, né? Acho que quando eu vim aqui a primeira vez, a gente estava para lançar ainda, né, Tava. o MVP. A gente lançou no Web Summit do Rio, do ano passado, e ali começou a jornada, né? Então a gente lançou o MVP e falou: puta, muda tudo, tá legal, vamos mudar. E aí a gente teve um hiato, já que você usou o hiato no começo, vou usar aqui. Teve um hiato ali de 5 meses que a gente meio que parou o aplicativo, o pessoal lá dentro. Mas ó, pessoal, terão vários bugs aqui, né? Sim. Não Vai ter aquele perceba, pipeline, vamos deixa rever o quieto. pipeline, né? Enfim. Mas tudo bem, isso aqui é prova social. Então, a gente começou a trabalhar muito e realmente colocou o aplicativo como ele está hoje no ar em fevereiro desse ano. Nesse meio tempo, a gente foi para Lisboa, tive a honra aí de ter você do meu lado lá em Lisboa. A gente foi para o Web Summit de Foi Lisboa. muito legal. A gente foi convidado para ir como partner, inclusive, não foi nem como startup. E foi uma experiência muito legal, né? A gente conseguiu levar a Soul Prime aí para a Europa e realmente começou a entrar gente de tudo que é lugar do mundo depois do Web Summit. Porque esses eventos é loucura. Né? Foi a gente muito tudo legal, canto do né? mundo mesmo, né? Porque quem vê no Web Summit aqui do Rio de Janeiro, tem gente de fora? Tem. Mas é mais Mas assim, brasileiro. acho que, sei lá, o que, 80, 90% é brasileiro. É. Lá não tem padrão nenhum. De português mesmo, deve ter Exatamente. 5%. Exatamente. A gente nem falou português lá, nem Não, com os conversando com portugueses. muito ucraniano, né? Alemão. Muita gente. Muita gente. Então, foi muito legal. Isso também foi outro divisor de águas que mostrou a gente, olha, ó, pô, tem um projeto brasileiro aqui que já tá com um pezinho na Europa. E aí a gente voltou para casinha. Em fevereiro a gente, né, colocou o aplicativo como ele está hoje, nesse layout que está hoje e tal. E começou a entregar algumas coisas. Então, comunidades, chat na comunidade, compartilhar perfil. A gente começou a dar uma crescida nele ali, né? Comentar em foto, comentar em moments. Começou a crescer. E aí a gente se inscreveu para participar do Shark Tank Brasil. Né? Eu fui apresentar a Soul Prime num evento aqui em São Paulo, para um grande fundo, e uma das juradas, das investidoras ali, ela gostou e falou assim: pô, você devia se inscrever no Shark Tank e tal. Daí eu fui e fiz. A inscrição é um processo seletivo ali, são 4 etapas de classificação, né? É bem legal para quem quiser depois se inscrever no começo do ano. Eles devem abrir inscrição para a 10ª temporada. E aí você vai passando por isso. Então você vai passando, é sempre muito tenso, né? E tem uma boa diferença, né? Do momento onde você faz esse processo e até participa da gravação do programa, até de fato quando que as pessoas estão assistindo esse programa. Pois é. São o quê? 5 meses? Quantos meses? De março da inscrição até outubro. Agora outubro, dia 14, né? Agora exatamente. Que saiu Então 7 meses, né? Mês 3 ao mês 10. São 7 meses. É bastante esse período. E aí você vai passando por etapas, daí a gente chegou na última etapa, né? Passamos, foram, se eu não me engano, 50 startups, mais de 3 mil inscrições agora, se eu não me engano, 50 startups. E aí a gente estava no meio dessas 50 e tal, pô, para mim foi sensacional. Pô, tamo lá, e agora? E agora, o que eu faço? Então, pô, bora ensaiar, você tem lá um pitch de 2 minutos que é aquilo, não é editado. E quando você vai, você fica um tempo ali, mais ou menos, passa pro público, o episódio em torno de 10, 11 minutos, né? Mas eu, no meu caso, fiquei 1h30 ali, respondendo perguntas e tal. E aí... 1h30? 1h30. E tem gente que fica isso, mais. 1h30? Parece que fica 10 minutos. E eles escolhem as minhas perguntas e botam no episódio? Edita, né? Exatamente. Edita ali, puta, que foi legal tal. E realmente é uma experiência. Eu nunca tinha tido essa experiência de ser bombardeado. Já apresentei a Soul Prime para isso, você sabe disso, né? Fundos, investidores e tal, mas da forma que é, gravando com 5 caras ali que você admira na frente, mulheres também, admira ali na frente, te bombardeando, e assim, qualquer escorregão que você dá, o investimento vai embora. A real é essa, você sente ali, puta, foi legal, não foi, nossa, errei, não, perdi o investimento. No meu caso... enquanto eu estava fazendo ali, respondendo, né, eu achei que eu estava indo muito bem. Pô, estão perguntando, tô respondendo, estão perguntando, tô respondendo. E aí, no final, né, para quem não assistiu ainda, assista, eles pedem para eu sair ali, fico no corredor, que eles vão pensar. Então, foi a Carol e o Sérgio Zimmermann. E aí, eu fiquei ali no corredor uns 5 minutos, velho. 5 minutos, 2 câmeras em cima de mim. E eu... Aí você volta assim, e eles fazem a oferta, é isso? e a porta Que aberta, legal. eles estão te vendo. Aí eu voltei e eles falaram, pô, a gente aceita, tal, a gente fez a pedida era 1 milhão por 10% da Soul Prime, na época o valuation de 10 milhões, e eles aceitaram, e aí, puta,
aquela alegria, aquela vibração, e de verdade, aí não é nada combinado, né? Porque ali eu tô expressando, por mais que eu tento me conter, você tá feliz pra caramba, né? Porra, cara, eu fui pro Shark Tank, que é um programa que eu assisto todas as temporadas. E assim, tinha esse negócio do julgamento de quem tá lá, né? Ah, o cara errou o valor, o cara errou o valuation, o cara falou besteira, mas não, quando você tá lá, você vê. Então eu dou valor pra todo mundo que tá lá, porque é pesado. E aí saímos, daí vem o pós-Shark, que é isso, eu gravei em junho. É porque esse que é o ponto, né? Tem gente que não sabe disso. Eu acho que a maior parte do pessoal já entende mais ou menos como é que funciona, mas a maior parte do pessoal não sabe. Tipo assim, parece que quando você tem a oferta e fala eu aceito, ganhou, não é assim. Não. Eu já falei pra tanta gente que não sabe, assim, cara, do momento em que você recebeu o sim até o momento que o dinheiro entra, não tô falando de meses aqui, a questão não é essa. Você tem um compliance a ser feito, eles têm que, né, realmente entender se aquilo tudo que você falou é verdade, os contratos que você tem existem, se a receita que você já fez de fato entrou. Então, assim, tem todo, a gente chama isso de compliance, mas é uma auditoria de dados, no final das contas. De dados, a auditoria financeira e tal. E até que isso seja concluído e seja provado que tá tudo ali, não tem dinheiro nenhum. Não, só depois que você acontece. passa na diligência. Então, de fato, tem que comemorar? Tem, que é muito legal, tal, sei o quê. Mas ainda assim, tem um tempo ali até as coisas acontecerem. E esse é um ponto legal, porque todo mundo acha que já saí, tô bem, minha empresa agora vai... Fiquei... Nada, já vou gastar por conta. Na Mega Sena, imagina. Não. Esse período, né, que você fica... Então, eu gravei em junho, né, para meu programa ir pro ar em outubro. A gente tá falando aí de um tempo, né, 3, 4 meses, você tá na fase de diligência, documentação. Então, você manda e você pode fechar ou não. Até o dia de você assinar, você pode fechar ou não. Você pode, por exemplo, nesse meio tempo... Tudo pode alterar, não pode? Exatamente. As condições, os valores... Que vai colocar milhões na empresa e... eu não quero mais fazer esse deal com o Shark Tank porque vai, de repente, ficar ruim o meu cap table, por exemplo. Ou eles mesmos podem falar, olha, não faz mais sentido agora pra gente, a gente não vai investir. E tá tudo bem. Então, funciona assim, tá? Então, antes de qualquer coisa, vou aproveitar aqui, porque o pessoal não necessariamente viu todos os episódios. Explica um pouquinho, pessoal, o que é cap table, né? Porque todo mundo fala sobre isso, estragar o cap table, ou conturbar, ou qual o tamanho de investimento versus tamanho do percentual que você está abrindo. O que representa entrar em sócios do Shark Tank, abrir mão de 10% em relação a esse cap table? O que é isso? De maneira simples, tá? Para não ficar aquela coisa complicada. Para quem não conhece ainda. O cap table nada mais é que partes da sua empresa. Então, você divide ela. Então, assim, como que tá o seu cap table hoje? Todo mundo pergunta, está saudável? De pizza, né? Quanto é de cada um? Eu tenho tanto, meu sócio tem tanto, outro sócio tem tanto, enfim. E os investidores, eles olham, tem algumas red flags aí em cap table quando você mostra. Então, quem tá no seu cap table hoje? Ó, tá eu... Fulano, Ciclano, Beltrano. Quanto tá com a operação, quanto tá com o investidor? Exatamente. Quanto tá com o investidor, quanto tá com anjo, quanto tá com executivo, quanto tá com um sócio que não é executivo, que só colocou dinheiro. Tem algum fundo já participando com você com um valor muito alto, que não consegue diluir. Então, quando o investidor vai atrás da grana, ele tem que estar com esse cap table aí muito bem direcionado. E quais serão os próximos passos. E o mais limpo possível, né? Exatamente. Se você abre uma mão de muito na tua empresa numa primeira rodada... Então, a nossa rodada de 1 milhão, você pode considerar um pré-seed Brasil. Fosse fora, a gente está falando de pré-seed aí de $1,5 milhão, é tranquilo. Mas Brasil, R$1 milhão, é uma rodada pré-seed. Pô, se eu for para uma seed, chegar numa série A, cara, se eu me desfazer de 30% agora, e vem umas propostas muito loucas, tô morto. No momento que você tá, menos captações futuras você vai fazer. E o outro fundo, quando ele chega com um aporte desse, vamos falar de uma série A aí, vai $10 milhões, por exemplo, cara, se ele olhar o seu cap table lá, tá com uma grande empresa aqui, tem 30% já. A operação só tem direito a 25%, só tem Acabou. 25%, já era. Você não vai conseguir. Então a gente olha muito para isso. Eu fui com um número na cabeça que era 10% e saiu com 10%. Falei, ótimo. Então, e eu falo isso para os sócios, é para eu não te prejudicar na próxima rodada. Sabe o que vai acontecer? A gente vai para uma próxima rodada e um fundo vai falar pra gente, não quero por conta disso. Então eu já preservo o patrimônio do sócio. Aí, Fabiano, eu estava até conversando com a Tati, né, com a minha namorada, enfim, recentemente, sobre uma situação que vocês são, acho que, exclusivos. Eu não sei, porque eu não vi os episódios ainda para ver quantas empresas estão na mesma situação que vocês. Mas eu parei para pensar um pouquinho o seguinte, né? Vocês são uma empresa que são B2C total, né? Tudo bem, vocês têm o B2B também e tal, mas vocês precisam do usuário lá. No final das contas, o meu diz que precisa do advertiser, você precisa do usuário. B2B2C. Então, assim,
o Shark Tank é mais do que a oportunidade de ganhar aquele dinheiro, de conseguir aquele dinheiro que está lá. Né? É poder estar em rede nacional, é poder aparecer dentro do YouTube, nos cortes, é poder ter um Casimiro reagindo. Espero que o Casimiro, inclusive, Casé, te amo de paixão, cara. Você é um monstro. Espero que você reaja ao episódio dele. Eu vou ficar cutucando lá. Tem uns amigos meus que é mais influente, eu vou ficar cutucando até reagir. Enfim, para poder dar mais corpo a isso. Então, entendo que para vocês, e até falando agora sobre isso, não foi sobre o investimento ou o valor que você entregou. Foi sobre também a exposição que você teria. Total. Quando eu fui, eu já tinha isso na cabeça, assim, deu tudo errado, a gente tem uma exposição para eu falar para o Brasil o que é isso que a gente está criando. Então, e você vai meio sem muitas expectativas, obviamente que eu lá no fundo eu quero ganhar, eu quero ganhar. Mas peraí, você passou em várias etapas diferentes. Sim, mas... Tipo, expectativa você tem, porque você já passou na frente de muita gente. Então, Giorgio, mas lá é diferente, porque quando você tá lá na frente... Qualquer deslize, amigo, você perdeu. Às vezes você tem um produto muito bom, você tá performando muito bem, só que você deslizou e você não tem como voltar. Não, peraí, ops, escape, não deu. Não. Ops. Volta atrás. Na cabeça deles é tipo assim, errou, não vou investir. E aí a percepção minha, tem muito também do que um Shark fala, o outro segue. Tipo... Olha, eu não vou investir em você por causa disso, disso, disso. O outro, às vezes, não tá nem pensando que... Ah, verdade. Mas pode fazer sentido, né? São Sharks diferentes, de áreas diferentes de atuação. Então é claro, né? O cara pode ter interesse pela ideia, por tudo. Mas se tem um outro Shark que tá mais acostumado com um mercado parecido com o teu, que dá um feedback que faz sentido, o cara fala, puta, mano, esse cara que entende, que tem bilhões, que entende muito mais do negócio dele, não gostou disso aqui, se pá que o que eu tô meio falando. iludido aqui. É uma yellow flag ali. Contigo, e o contrário é verdade mas... também. O contrário também do cara elogiar o nosso valuation lá. Então, eu não sei se eles já tinham elogiado, mas falaram isso pra mim depois na direção ali, quando você sai, do tipo, pô, primeira vez que a gente viu eles elogiarem o valuation. Então, eles elogiaram. Então, isso aí vai te dando moral no meio do pitch. Os caras falam, pô, o valuation dos caras tá bom, a atração dos caras tá boa, os números estão legais. Então, o inverso também é verdadeiro. E eu fui com alguns alvos, né? Então, são 5. Lá no meu episódio foram 5 Sharks. E eu tive alguns alvos ali que eu olhava. Puta, esse aqui já vai antes, porque você fica sabendo. E deu certo? Você sabe, os que você sim, que é a Carol. Eu tinha total ali. Tô olhando pra Carol. Eu gosto muito dela, acho ela incrível. Ela é muito assim. E eu não conhecia ela após o Shark Tank. Eu nem sabia que ela tava no Shark Tank, até você me contar que tava, porque eu já gostava dela muito antes dessa história toda. E assim, o que ela oferece para as startups é muito legal. Assim, o ecossistema que ela criou para as investidas, né, que ela tirou ali do Shark é muito legal. É diferenciado. Eu nunca tinha visto isso ainda. Tem uma aceleradora que faz. Não. Igual o que ela fez ali, é um ecossistema muito bom. E Fabiano, assim, o pessoal que está vendo aqui, a gente chegou a falar sobre isso num outro episódio que a gente gravou, que vai vir daqui algumas semanas no ar. Mas eu queria fazer essa pergunta aqui, aproveitar que se o pessoal vier direto, né? Não é sobre queimar, falar mal ou falar bem. Eu sempre tive uma expectativa na cabeça do que seria participar do Shark Tank, eu conseguia aquilo acontecer e tal. Só que por outro lado, cara, vamos lá, eles são Sharks. Por definição, eles são provavelmente bilionários, tem 1 milhão de negócios diferentes. Eu não consigo imaginar um deles que consiga dedicar atenção específica, horas da semana, para uma startup que ele colocou. Porque ele deve ter as operações principais, das de milhões, centenas de milhões e tal. Então deve ter uma equipe deles que está gerenciando as novas investidas. Sim, assim. sim. Então minha pergunta para você é o seguinte, como é que é essa expectativa realidade? O que você imaginou que você fosse ter no momento que você trouxe, que você conseguiu esses Sharks, versus o que de fato aconteceu? Isso não é crítica nem positiva nem negativa, é só para ter uma noção. O dia a dia de um Shark, de um bilionário que investe serialmente em empresas, de fato cruza em algum momento com você que é o dono da startup que conseguiu investimento? Então, tem assim, nessa pergunta aí tem 2 tipos de respostas, tá? Na verdade, a gente saiu do programa com 2 Sharks. Então, foi a Carol Pfeiffer e o Sérgio Zimmermann. E a gente tem mais um Shark agora, que é a Cláudia Rosa. Então, ela entrou no programa. Ela é convidada. Ela foi convidada nessa temporada e ela também investiu na Soul Prime. Então, a gente acabou com 3 Sharks. O dia a dia deles, ele é... Imagina a gente, que tem uma empresa, não tem tempo para nada. Imagina eu trabalho para 5 ou 6 clientes, ainda estou contigo, já não tenho tempo para nada. Imagina eles com não 200 Não dá. Eles têm equipe que cuidam ali do nosso dia a dia, mas sim, a gente tem contato com eles. Mas não é aquela coisa, vamos tomar um café agora, não vai rolar. Então, eu estou no ecossistema da Carol. Carol
com o Sérgio e a Cláudia. Não, eu mesmo, quando eu fui no teu escritório, o teu escritório não, que né, fica de um lugar, mas assim, o espaço lá da Carol, que vocês Sim, estão... que é o espaço Eu pra... cruzei com ela também. Dei, Ah, oi, você tudo viu bem? ela, Você, é tipo, verdade. cruzou com ela lá, tudo bem. Claro, não dá pra puxar e falar assim, eu não vou falar da vida. É óbvio que não dá. Esse pessoal deve ser totalmente atarefado, mas ainda assim, né? te dá o suporte e você tem reuniões. Então, ó, vamos agendar uma reunião para dia tal, para passar o dia a dia. Mas cada tipo de startup tem uma célula que cuida dentro do ecossistema ali da Carol e dos Sharks. Então, eu converso com uma pessoa que cuida especificamente da Soul Prime. Com ela, toda hora, todo momento, vou falar. É interessante reunião. isso, né? Porque, vamos lá, do momento do programa até o momento que o programa sair ao ar, agora dia 14, né, que passou, nesse tempo todo ela não colocou dinheiro ainda. Não. Ela nem ninguém, não colocou dinheiro, porque você está no projeto de compliance, tal, sei lá o quê. Mas ainda assim, você já está interagindo com ela. Sim. Então, se o objetivo da startup que passou foi ter essa interação, ter essa mentoria, ou até ter recursos que não financeiros, né? Que aquele. É muito comum isso mais no Shark Tank nos Estados Unidos, né? O cara fala, posso não entrar com nada de dinheiro, mas eu te dou a redistribuição. Né? Enfim, se você queria esse tipo de contexto, de contato, você vai ter isso até mesmo antes do investimento financeiro acontecer. Não, já tá Acho acontecendo, interessante pra caramba. já tá acontecendo coisas que, assim, o ecossistema já abriu essas portas para mim. Mesmo Então, antes do dinheiro entrar, vamos dizer antes, assim. exatamente. Porque aí tá tudo certo, você tem que passar por essa diligência, e normalmente aí são 90 dias até você validar tudo. As portas que abriram, as parcerias que a gente já fez, você até conhece uma, né? Que a gente tá negociando de Na games. semana que vem? Já veio de lá. E assim, eu conheci uma pessoa lá também numa mentoria que é fantástica, tá aí na Soul também agora, ajudando a gente, logo terei novidades com ela dentro do nosso ecossistema aí, um dos maiores publicitários do Brasil e um dos maiores do mundo, posso dizer, depois eu vou te falar quem é, e veio do Shark. Eu jamais teria acesso a essas pessoas batendo na porta delas, então... Não, e tem que dar realmente aplaudir a Carol especificamente, porque eu fui no escritório dela, pô, no meio da Europa, aqui em São Paulo. Cara, o aluguel daquilo deve ser um absurdo de caro. Ela tá reformando tudo para poder Ali receber. dela. Não, ela comprou. que seja. O ponto é o seguinte, essa ideia de, pô, que tal pegar todas as startups que eu invisto dentro ou fora do Shark Tank, eu não sei qual que é a regra dela, não perguntei, e colocar no mesmo ambiente, é o mesmo ganho que o coworking tem normalmente. Quando você está perto de outras startups e você pode perguntar alguma coisa. Ah, eu preciso de um dev disso, eu preciso dessa informação, e você vai trocando essa informação. Mas imagina quando são investidas numa a gente fala de incubadora, aceleradora e tal, todas no mesmo lugar, com o mesmo propósito, dentro de um mesmo dono, um mesmo investidor. Chama dinastia lá, Poxa, ela chama de aceleradora, né? Isso funciona. Mas você viu, né? Ela pode nunca nem ir lá, porque agora tá lá em reforma e tal. Mas mesmo que ela nem fosse, só dela ter uma equipe coordenando as startups, com todas no mesmo lugar, cara, você tem ganho ali de escala, de escopo, de conhecimento principalmente. Eu tenho que aplaudir, porque deveria ser assim. Esses Sharks, me desculpa se eu estiver falando alguma coisa, eu queria muito entrevistar ela aqui, mas se eles fazem isso de fato serialmente, bota todo mundo no mesmo lugar. Tá bom, tem gente que pode não ser de São Paulo, é compreensível isso. Mas se puder, bota no mesmo lugar, deixa trocar informação entre elas. Isso é muito valioso para a empresa. Isso é recurso, pode não ser dinheiro, mas é recurso. Isso tem valor. Não, esse ecossistema dela chama dinastia, né? Então ela coloca assim as investidas dela ali que vieram do Shark, tudo no mesmo local. Você viu o prédio maravilhoso. Sim. Ali, com toda a estrutura pra gente, e acaba virando corriqueiro pra gente, porque eu encontro com ela toda hora. Pena que você não tá lá o tempo inteiro porque você não é aqui de São Paulo, né? Mas, pô, podia ser. Eu fico lá batendo papo toda hora, mas eu encontro com ela toda hora. Então, pô, a pessoa que, eu tenho uma admiração por ela. E de repente você começa a encontrar, então, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Pá, pá, pá. Então, isso é muito legal, fica um negócio mais natural. E a Cláudia Rosa, que é outra também, uma das maiores investidoras aqui do Brasil, ganhou esse prêmio, acho que em 2023. Ela também é Shark agora, e ela investiu na Soul. E ela também, eu tenho uma proximidade muito grande de ir em reunião comigo, então também era uma pessoa que eu sempre admirei, porque ela veio da Bossa Nova, então ela é uma pessoa do mercado, e aí ela viu a Soul Prime, pô, tô dentro, então a atenção que ela dá também é muito especial, do tipo, tá precisando de algo, vou abrir essa porta, vamos nessa reunião junto, então isso para mim tá sendo fantástico. Ter essas pessoas do lado, e você sabe, eu quero sempre ter o melhor possível de time, né, até... Você entende, porque você está comigo agora no dia a dia, né? Para quem não sabe, o George... Somos parte, tamo junto. Ele está na função aqui de diretor de novos negócios, de desenvolvimento, enfim.
Então, ter essas pessoas do lado, o Arada, que é nosso sócio, o Fabrício, Daniel, Cristiano, são pessoas assim de extrema qualificação. E daí, quando você traz esses caras que são, vamos falar, né? É outro nível de mercado, né? A gente tá falando de Carol Pfeiffer, Sérgio, Cláudia Rosa, já é outro nível. Dá uma legitimidade muito grande, né? E te Principalmente lá ajuda fora. demais. E assim, pô, você tá fazendo errado aqui, meu. E às vezes você tem essa. Não, como é que eu vou errar? Imagina, 25 anos empreendendo. Pô, eu erro toda hora, todo dia. E daí vem eles, puxam a orelha. Fabiano, muda tudo, vem cá. Então, isso é muito legal. São dois lados, né? Não é só o consumidor que te puxa a orelha, o outro lado também O puxa. consumidor, pelo amor de Cara, Deus. vou aproveitar que as coisas estão mais ou menos ao mesmo tempo acontecendo agora. Te fazer uma última pergunta aqui. Última não, mas sim, só poder linkar o assunto com o que está acontecendo agora. Ainda que as coisas não estejam acontecendo ao mesmo tempo, ou não tenham acontecido ao mesmo tempo entre o teu investimento do Shark Tank e agora, o momento que a gente está, que inclusive agora estamos em Dubai, enquanto o pessoal está vendo agora, me fala como é que foi essa ponte, né? De um lado, a influência e o respeito que vocês ganham por ter investidores de grande porte como esse no Shark Tank Brasil, e do outro lado, a oportunidade que vocês tiveram de poder apresentar para novos investidores numa comunidade totalmente diversificada, internacional. Como é que está sendo esse momento aí para vocês e qual que é a expectativa no final desse ano? Legal, até dando crédito, né, para a Apex, a gente... Amo vocês. A gente entrou num programa de uma missão internacional, que é essa em Dubai, que a gente está indo. A gente já está lá, né? Já estamos aqui agora. São 30 startups, né, ao todo, que vêm pela Apex do Brasil. São 20. São 20? 20? Onde 15, eu errei, então. Perdão. Onde 15 são selecionadas e 5 já vêm de um outro programa deles. Tal. Tá. Então, a gente participou e estamos entre as 15 que estão indo para Dubai. Isso para a gente também surreal. E eu digo para você surreal pelo tamanho dessa feira. A gente está participando da GITEX, né, que é uma das maiores, se não for a maior feira de tecnologia do mundo, num mercado que é total tecnológico, é total blockchain, é total Web3 e total rede social. Os Emirados Árabes hoje, eles são o primeiro país em audiência no TikTok. Então, a gente está indo para um lugar que ama o que a gente tem, só que a gente tem num lugar só. Então, podia ser só rede social, eu podia ser só blockchain, só Web3, só finanças. Não, eu sou tudo, vou entregar ali para eles. Então, você já sabe, né? A gente tem algumas reuniões aí que estão agendadas com alguns fundos, alguns parceiros, e eu tô com a expectativa lá em cima para poder mostrar no Oriente Médio que é um lugar que ama rede social. Né? É interessante saber, até foi um comentário que eu fiz contigo recentemente, né? O brasileiro, ele é o primeiro, pouco o segundo, depende do índice que você vê, usuário de redes sociais. Hoje né? está em terceiro ali, mais ou menos, perto para a Índia já. Depende. Mas o ponto que eu vejo é o seguinte, eu acho que a capacidade de a gente criar alguma coisa aqui no Brasil e explodir para fora não tenha sido feito antes. A gente tem ótimos exemplos disso. Mas pode ser muito mais lento do que um país que é totalmente internacionalizado. Né? A gente estava vendo a apresentação do pessoal. Cara, quanto que eles tinham falado? 80%, 90% da população local de Dubai não é local. É estrangeiro. Então, assim, se você pensar no boca a boca ou na capacidade de expansão disso, que cada pessoa que gostar, só gostar, passou pelo stand, gostou da ideia e instalar o aplicativo e gostar da experiência, for passar para os amigos, para os parentes e tal, parece que estou na Espanha, não estou em Dubai, e assim vai indo nos outros países. Então, assim, eu achei uma informação extremamente relevante, porque no final das contas, redes sociais dependem de escalabilidade geométrica. Então, tá num país como esse, onde você tem pessoas que são extremamente diferentes entre si, culturalmente falando, mas que estão todas lá com o mesmo propósito, tem uma vantagem absurda, né? Sim, total. É aquele negócio de globalizar a Soul Prime, né? Então, e a gente está no lugar certo, né? Eu tô bem empolgado com esse evento. Somos dois, né? A gente vamos ficar por lá, não vamos voltar não. Pode ser que não, né? A gente tem algumas oportunidades lá. A gente vai participar de uma competição de pitch, né? Inclusive a gente gravou aqui pitch de 1 minuto, erramos um monte de coisa, mas vai dar certo. Isso aí vai ficar na gravação, nos erros de gravação, palavrão. Mas vai dar certo. E poder mostrar a marca, né? Eu acabei conhecendo empresas que foram em outras edições que ficaram lá, que estão em Dubai porque foram investidas e chegaram com uma tecnologia... E porque faz sentido. Total. Não é só torrar dinheiro de investimento em dólar, não. Faz sentido isso. Faz sentido salário. É um ambiente que ele não te sabota. E eu costumo dizer Ao contrário do Vale do Silício, né? Que é só caro e não faz sentido. Exato. Totalmente eu acho disperso. Que lá é um lugar que faz sentido estar.
entendeu? Não vai te sabotar, vai, na verdade, te incentivar. E é muito difícil, né, meu? É o que você falou, pô, você tá saindo daqui do Brasil, ninguém pensando em rede social, né? Nunca pensaram em fazer isso. Nem no mundo tem o que a Soul Prime está fazendo, tem alguns projetos que são similares, mas nada da forma que a gente está fazendo. E poder levar uma empresa brasileira para lá, passar no Shark Tank e poder dar essa escalada, então isso é motivo de muito orgulho para a equipe toda, né? Hoje você faz parte também. Eu acho que você vê isso, quando a gente, quem assistiu o primeiro, assistiu o segundo, agora vai achar que esse caminho aqui foi fácil. E na verdade, Nossa. cara, você sabe, né? É desesperador, assim. Eu sei o que que é a vida de um Já empresário. emenda com isso, cara. A gente já sabe o teu histórico por causa Sim, justamente do último episódio, mas como é que tem sido esse último ano aqui especificamente, até nessa expectativa do Shark Tank, mesmo depois de passar meses depois de engolir tudo isso no Bootstrap, né? é, Tá você, os primeiros investidores ali e jogar isso sócios, dentro do colo de vocês, porque assim, todo mundo pode cair na tentação de tentar pegar um empréstimo totalmente desfavorável, com taxas desfavoráveis, só poder sustentar, porque, não, vai vir um Shark Tank no futuro, então agora depois eu pago isso aí. Eu sei que tem muita gente que tem essa cabeça e, mano, você teve uma... Você estava com um pensamento muito certinho de não ter feito isso e ter aguentado até agora. Como é que foi sua experiência desse ano aqui? Pô, ansiedade, eu não consigo nem imaginar como é que tava. e assim, eu até estava dando uma palestra na FIAP semana passada e eles... Foi Professor sobre da FIAP, né? empreendedorismo, O cara é fui convidado foda. para dar aula. E é para difundir o mercado de Web3, é sobre Web3, descentralização e tal. Então, também isso é bem legal, porque a Soul Prime saiu da FIAP, né? Então tem que dar os créditos para a Soul Prime, para a FIAP, que saiu de um projeto da FIAP ali, de Startup One, um projeto de um TCC de MBA. Foi dali que tirou Sim. a ideia. É tudo muito difícil aqui, né? Então, você sabe, eu vim de uma outra empresa, eu vinha de um outro mercado, fiz o exit dessa empresa em 2021, e aí o que eu tinha, né, de capital, eu investi na Soprime, caí de cabeça nisso aí. E aí depois vieram sócios, quando eu montei eu era sozinho, ali depois de alguns meses vieram o Felipe, depois o Fabrício e tal, depois foram entrando, então eles entraram também, aportaram na empresa. Ainda assim não é simples, cara. Aguentar isso nas costas. Você tem Não, não família, é. tem É filhas, tem. Meu, impossível, pra te falar a real. Não sei nem como é que a gente tá. Assim, a gente conseguiu passar pela pior fase, obviamente, mas é muito difícil. E você não tem esse suporte, né? Então, aqui, quando você vai falar com fundos, com investidores anjos, é muito difícil, é porque quase um vai Corinthians da vida, né? Porque assim, é na raça e na fé e cara, assim, vambora. eu tenho uma experiência que eu posso falar, né? É muito tempo já nesse mercado. Todo mundo é investidor até você falar de dinheiro. Todo mundo é fundo de capital de risco até você falar de risco. Sumiu. A hora que você entra com grana mesmo, e eu sei que tem muita gente que vai estar me assistindo, que vai se identificar com isso, muito dono de startup, que eu faço, eu aconteço. A hora que você chega, você fala, eu preciso de tanto por tanto. Então, veja bem, são vários, veja bem. Então eles colocam isso para ficar bonito na foto, na rede social. Eu sou um baita investidor, eu sou isso. É mentira, velho. É uma puta de uma ilusão. E se você vai com uma tecnologia disruptiva ainda, aí você tá centenas de quilômetros atrás. Se você vai com algo que todo mundo faz e é mais um, e tem ali uma fração de lucro, pode ser que eu vou colocar dinheiro. Se você vai com algo diferente, é muito difícil aqui. E aí eu vejo essa dificuldade porque a gente fala com fundos de fora, agora Dubai, eu estou conversando com fundos dos Estados Unidos, é totalmente diferente. Eu explico a Soul Prime em 2 minutos, o cara já entendeu, já fala, esse é o futuro, vem aqui, vamos conversar. Eu Então, já vou me emendar essa pergunta, eu já tinha perguntado antes, mas agora entrar mais, só poder finalizar. Qual que é a tua expectativa, então, para o final desse ano, começando do ano que vem? Né? Não, nem em termos de número de captação, não é isso, mas quais são os próximos passos, então? Vamos supor que a gente está indo para Dubai, estamos em Dubai agora, inclusive, enquanto vocês estão assistindo. Qual que é a expectativa? Qual que é o resultado ideal para que no próximo ano você possa catapultar? bater 1 milhão de usuários, a gente tem essa meta até fevereiro de 25, que foi quando a gente colocou operacional 12 meses, fevereiro de 24 até fevereiro de 25. Acredito que a gente, se não bateu, deve estar próximo agora, pós-Shark Tank, e vai ficar, acho que a gente vai bater esse número, Cortes Casimiro também. Então, é chegar nessa primeira meta, né, 1 milhão, e depois olhar para frente. Com relação a fundos, eu não estou olhando para uma rodada Série A. Agora eu estou consolidando essa do Shark e a gente olhando para uma seed fora, que é o que a gente está indo atrás agora, né? Falando em 3 milhões de dólares mais ou menos. E aí crescer de uma forma exponencial. A gente já tem mais anunciantes hoje na plataforma,
Fechamos agora alguns contratos pós-Shark Tank também, de anunciantes grandes já, que eu nem imaginava estar na Soul Prime, já E pegar estão. anunciante em dólar, né? Então é assim, é essa crescida, mas eu acho que isso vai dar um gás pra gente muito grande, George, essa aparição, tanto em Dubai quanto em rede nacional aqui, e eu acho que isso vai trazer e vai chegar nos números que a gente quer. Então, para 2025, né, então vamos falar só até fevereiro, é ter esse 1 milhão e crescer na quantidade de anunciantes. Aí depois, bicho... E para vocês que estão assistindo agora, que não assistiram ao vivo, que estão assistindo em fevereiro, espero que a gente já esteja com o escritório em Dubai, inclusive aberto, porque o negócio lá é muito foda. A gente ficou muito impressionado, né? O pessoal da Apex, inclusive, de toda essa experiência tem sido muito prestativo e assim, inserindo a gente, vocês, numa cultura totalmente diferente, que ainda assim é totalmente voltada para negócios e é impressionante. Para quem vem de um país... Pô, eu sou brasileiro, eu nunca morei fora... E eu tô tão acostumado com essa nossa desorganização brasileira, o jeito que a gente tem que tentar, de todo jeito dar certo e navegar por vários obstáculos impossíveis de se navegar, parte contábil, tributária, entre tantas outras coisas, né? O Estado jogando contra você, tudo jogando contra você. E depois você vê uma realidade onde é o oposto, onde eles te incentivam a ir para lá e a fazer acontecer. Não tem como não brilhar o olho. A gente estava numa reunião há poucos dias atrás e falou, pô, e que vamos conseguir deveria ser assim, né? Para poder ter um Aqui, escritório lá. Deveria ser, mas... A gente se impressiona porque não é, mas tem capacidade para ser aqui, só que não é. E assim, vai... E foi sua organização. Ninguém ofereceu nada. Ninguém falou, não, a gente tem uma tecnologia disruptiva para essa... Não! Era só normal. Pô, a gente aqui organiza as coisas. A gente apresenta para quem quer colocar dinheiro, as incubadoras, as aceleradoras, os investidores. Se der certo, muito que bem, a gente estende a estada aqui, abre um escritório... Teoricamente é só organização isso, mas a gente fica tão assim... Eu fiquei, pelo menos, pô. Tanto que eu já tenho contato lá fora, eu fiquei tipo, porra. Dá uma impressionada, Tem gente que sabe o que tá fazendo, né? Exatamente. Pô, Secretaria de Comércio de outro país que simplesmente abertamente abre pra você e fala, não, vem cá. Deixa eu te ajudar. A indicação deles, né? Uma empresa entra em contato com a gente e fala, vou te agendar 10 reuniões para você falar com fundos, porque a gente já viu que dá match tantas incubadoras, aceleradora, 2 shakes. Não é eu que tô indo atrás, os caras vêm atrás e falam essa, já me manda o site, eu escolho, falo essa aqui. E faz sentido, porque você vai recolher receita lá, você paga imposto para aquele país. Surreal isso. Você cresce ali, você traz e você fala em dólar talento. também, né, George? Aqui, se você for falar em 15 milhões de reais, né, astronômico. Lá eu falar em 3 milhões de dólares para eles. Para eles não é nada, para um fundo lá não é nada isso. É isso aí. Cara, vamos aproveitar esse último momento, então. Você já sabe, você, câmera você. Se quiser de novo deixar os arrobas, tudo bonitinho, uma mensagem, algum pedido. E assim, eu mesmo vou deixar um pedido. Aproveita agora que vocês estão assistindo e já entra lá, App Store, tudo que vocês imaginarem, é só entrar, que tá lá para vocês fazerem download. Já faz o download da Soul Prime, vocês vão gostar. Faz o cadastro de vocês, vê como é que é essa experiência, de poder escolher o que você vai fazer lá dentro, no que você tem interesse. Mas, feita essa propaganda, sua vez. Bom, meu arroba é dentro da Soul Prime, tá? Arroba FM. Eu tô lá, tô participando de várias comunidades também, a gente pode se falar na comunidade. A outra rede social que eu uso muito é o LinkedIn, então achando lá Fabiano Miranda também. Agradecer mais uma vez essa oportunidade. Enquanto vocês estão assistindo aqui, já passou muita água debaixo dessa ponte e eu espero que vocês deem esse voto de confiança para a Soul Prime, que vocês conheçam e vejam que ela pode ser uma alternativa, né? A gente não está aqui para paguem todas as outras redes sociais e vivam de Soul Prime, não, mas para vocês conhecerem um pouco o projeto e eu tenho certeza que vai encantar vocês essa nova concepção que a gente está colocando no mercado. É isso. Show de bola. Gente, para quem assistiu até agora, eu queria agradecer imensamente, até porque a gente está voltando agora com os programas, então eu não sei quanto que o YouTube está entregando para vocês, mas para poder ajudar, se vocês gostam do programa, não esquece, ativa o sininho para poder receber quando a gente tem um programa novo, sempre vai estar, provavelmente agora, toda terça-feira e quinta de novo, no final do dia, ativa o sininho, dá um like, se inscreve, e caso vocês tenham alguma pergunta, ou alguma dúvida, ou queiram explorar alguma coisa um pouco adiante em relação à Soul Prime ou qualquer outro convidado, me avise, você sabe que eu sou muito disponível para vocês no Instagram ou até por aqui. Deixa um comentário que eu entro em contato com o Fabiano, ele pode dar o feedback para vocês. E aproveita que nas próximas semanas tem 2 pseudo-episódios aí de metade de duração com o Fabiano, com os parceiros deles, parceiros grandes de mercado, e quem sabe a gente não pode fazer mais também. E sócios, né? Exatamente. E quem sabe não pode fazer mais também, com outras vertentes, com outras visões. Esse é um tema que normalmente acaba
engajando mais vocês justamente por falar de mídias sociais, de coisas que vocês vivem no dia a dia. Se for verdade de fato, dá um feedback pra gente, ou pra mim no particular, sem problema nenhum, a gente produz mais conteúdo pra vocês. Grande abraço, muito obrigado por estarem aqui com a gente e tchau, tchau.